No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu a participar do jantar, mesmo com o coração ainda machucado e cheia de inseguranças quanto à aproximação de Ivan. Ao chegar, ela é surpreendida por um elogio sincero do rapaz sobre seus quadros. Ivan diz que suas obras transmitem uma sensibilidade rara, deixando Heleninha visivelmente tocada. Enquanto isso, Fátima, com a intenção de causar confusão, envia para Odete uma matéria de jornal em que Solange aparece em uma antiga foto comprometedora, tentando minar a imagem da rival aos olhos da futura sogra. Raquel comenta com Aldeide que está desconfiada do súbito interesse de Odete por Ivan. Para ela, a empresária não dá ponto sem nó e deve estar tramando algo com segundas intenções. Gervásio segue Fátima discretamente, levantando suspeitas de que ela esteja tramando algo maior. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Heleninha confidencia a Celina que começou a ver Ivan com outros olhos, admitindo que se sentiu valorizada com as palavras dele. Já Solange, de volta do jantar, conta a Fátima e a Sardinha como foi constrangedor estar sob o olhar crítico de Odete durante toda a noite. Sardinha e Solange ficam ainda mais desconfiados quando Gervásio aparece procurando por Fátima, sem explicar claramente o motivo. A situação deixa todos em alerta. Mais tarde, Raquel confronta Ivan e pergunta por que ele mentiu sobre o conteúdo da mala deixada por Rubinho. Pressionado, Ivan admite que não sabe ao certo o que há ali, mas que teme envolvimento em algo ilegal. Juntos, Raquel e Ivan decidem finalmente abrir a mala misteriosa em busca de respostas. A trajetória de Raquel tomará um rumo inimaginável após sofrer uma das maiores humilhações de sua vida. Tudo começará com um gesto simples, mas repleto de coragem. Decidida a transformar seu pequeno negócio de lanches em algo maior, ela prepara uma sacola com seus sanduíches mais vendidos e, com passos firmes, segue até a sede da poderosa TCA em busca de patrocínio. Caminhando pelas ruas do centro, Raquel murmura para si mesma, num misto de esperança e temor, que Ivan não a veja, que Odete prove seu produto e enxergue ali uma oportunidade. Mas o que ela encontrará será o oposto da acolhida que imaginava. Na recepção da TCA, Raquel será barrada por Consuelo, a secretária de Odete. Mesmo diante da resistência, insistirá com firmeza. Quer falar diretamente com a presidente da empresa. Odete aparecerá impaciente e ouvirá a proposta com desdém. Raquel, tentando manter a dignidade, apresenta seu produto como uma chance de negócios. Mas, ao experimentar o lanche, a magnata faz careta, simula ânsia e esbraveja diante de todos, chamando o sanduíche de imundície, zombando da tentativa da cozinheira de entrar no mundo dos grandes empresários. Em um surto de arrogância, Odete ordena que os seguranças expulsem Raquel da empresa naquele exato momento. Ivan, que por acaso estará passando pelo local, se depara com a cena e, pressionado por Odete, nega conhecer Raquel. A mulher, estarrecida, lembra em voz alta que ele lhe pedira em casamento no dia anterior. Ivan finge não escutar e sai de cena. Raquel é arrastada para fora como uma criminosa. Abalada emocionalmente e sem entender como o amor pode virar vergonha, Raquel anda pelas ruas sem rumo até ser reconhecida por Renato. Ele a acolhe, ouve seu relato com atenção e a convida para a sede da Tomorrow, sua empresa. Lá, diante de um grupo de executivos, Raquel desabafa, sentindo-se pequena, mas determinada. Tudo o que queria era a chance de mostrar seu trabalho. Renato, curioso, prova um dos lanches e se surpreende com a explosão de sabor. Ele se levanta, caminha até a gaveta do cofre e entrega um cheque no valor de R$700 mil. Com os olhos marejados, Raquel quase desmaia de emoção. Era a chance da vida dela. A partir daquele momento, ela se lança na criação de sua própria fábrica de lanches. Entra em contato com fornecedores, contrata equipe, aluga um galpão, planeja cada detalhe da produção com o cuidado de quem conhece seu produto como ninguém.
A cidade começa a perceber sua movimentação. O nome Raquel volta a circular entre empresários e curiosos, mas o burburinho logo chega aos ouvidos de Odete. Ao saber da reviravolta, Odete fica possessa. Consuelo conta que a mulher humilhada na TCA agora possui um investidor milionário e que sua marca começa a se destacar. Tomada pela inveja e desejo de vingança, Odete aciona sua rede de contatos e ameaça quem ousar vender equipamentos industriais a Raquel. Durante dias, a ex-vendedora tenta adquirir o maquinário necessário, mas todos os negócios são misteriosamente barrados. Exausta e frustrada, ela volta para casa e se depara com Ivan em sua porta. O reencontro é tenso. Ivan tenta justificar sua atitude, diz que agiu por medo de perder o emprego, que ainda a ama, mas Raquel, mais forte do que nunca, o enfrenta. Diz com frieza que ele teve vergonha dela no pior momento e que não o quer mais por perto. Em seguida, pega o telefone e conta a Renato o que aconteceu. Sem hesitar, ele entra em contato com um investidor aliado que adquire todo o maquinário em nome da Tomorrow, burlando o bloqueio imposto por Odete. Com os equipamentos instalados, a fábrica de Raquel é oficialmente inaugurada. A notícia é destaque em colunas de negócios, sites de empreendedorismo e programas de TV. O sucesso é tão grande que a marca se torna franquia, com unidades surgindo em várias capitais. Durante uma comemoração na sede da empresa, Renato ergue uma taça de champanhe e brinda com Raquel, emocionado por tê-la visto florescer. Ela sorri e responde com brilho nos olhos. Tudo aquilo era fruto da confiança que ele depositou nela. A expansão da empresa chega a um novo patamar. Campanhas internacionais são lançadas, comerciais são exibidos em canais estrangeiros, celebridades posam ao lado dos lanches criados por Raquel. Em meio a esse furacão de sucesso, Sardinha encontra um anúncio de uma nova campanha publicitária da marca. Nele, a empresa busca uma modelo fixa para representar o novo conceito de sabor e elegância brasileira. Maria de Fátima vê o anúncio, interessada pelo cachê e pela possibilidade de ir para a Europa. Mal sabe ela que a dona da empresa é justamente sua mãe, que foi humilhada e abandonada por ela no passado. Ambiciosa, Fátima se inscreve no processo de seleção. No dia da audição, ela chega deslumbrante ao estúdio. Renato a recebe com cordialidade e avisa que a dona da marca está aguardando no interior da sala. Fátima entra sorridente, cheia de confiança, mas congela ao ver quem está sentada na cadeira de diretora. Raquel, vestida com um terno sofisticado, cercada por uma equipe de marketing. O choque é imediato. A filha, que nunca imaginou que a mãe chegaria tão longe, balbucia em incredulidade. Raquel se levanta com postura firme e diz que está ali para escolher a modelo que levará a marca aos 4 cantos do mundo. Fátima tenta disfarçar o constrangimento. Diz que precisa daquela oportunidade, que está disposta a fazer um bom trabalho, mas Raquel a corta com frieza. Diz que, além de não confiar nela, não vê em Fátima o perfil necessário. Humilhada, a jovem é retirada do estúdio chorando, arrependida, murmurando que, se soubesse do futuro da mãe, jamais teria virado-lhe as costas. Enquanto isso, a consagração de Raquel atinge seu ápice. A imprensa anuncia a cerimônia que premiará a empresária do ano. Odete, vaidosa, tem certeza de que vencerá. Comenta com Celina com ar triunfante, que já preparou até o discurso. No evento luxuoso, repleto de empresários influentes, artistas e políticos, a expectativa é grande. Quando o apresentador abre o envelope, o nome que ecoa pelo auditório é outro: Raquel Acioli. A plateia aplaude de pé. Odete, paralisada, tenta disfarçar o choque. Sobe ao palco com o troféu nas mãos e o entrega, contrariada. Raquel, elegante e serena, faz um discurso que deixa todos boquiabertos. Diz que o reconhecimento não é apenas dela, mas de todos que já foram humilhados, desacreditados, rebaixados. E alfineta. Aquela que a expulsou um dia,
poderia hoje estar lucrando bilhões com sua ideia. Odete deixa o palco aos gritos, afirmando que tudo aquilo é armação, que Raquel jamais mereceu tamanho prestígio. Mas os olhares estão voltados para a nova estrela do mundo empresarial. O nome de Raquel agora é sinônimo de superação, coragem e reinvenção. Maria de Fátima vai provar mais uma vez que não tem limites quando o assunto é dinheiro. Obcecada pela mala de dólares deixada por Marco Aurélio e temendo que Raquel faça a coisa certa devolvendo o valor ao empresário, a vilã entra em modo de guerra. A jovem decide tomar as rédeas da situação e elabora uma estratégia perigosa e maquiavélica para tirar sua mãe do caminho, literalmente. Tudo começa quando Fátima escuta, às escondidas, uma conversa entre Raquel e Ivan. Os dois discutem sobre o que fazer com a mala de dinheiro, e Raquel afirma que pretende devolver tudo para Marco Aurélio. Ivan, apesar de visivelmente decepcionado, respeita a decisão da namorada e diz que não vai interferir. É nesse momento que Fátima percebe que o plano da mãe pode colocar tudo a perder. Se a fortuna sumir, todos os seus planos de ascensão social e poder ruirão. Determinada a impedir esse desperdício, Fátima se alia novamente a César. Os dois começam a arquitetar um plano que envolva o sumiço temporário de Raquel, ou, pelo menos, a sua incapacidade de seguir adiante com a devolução. A primeira etapa do golpe é instalar um rastreador no celular da mãe, o que permite à vilã saber cada passo dela em tempo real. Assim, Fátima descobre que Raquel pretende ir com Gilda até o banco para colocar a mala de dólares no cofre da instituição. A ideia é deixar o valor guardado em segurança até que possa agendar um encontro com Marco Aurélio para a devolução. Mas Fátima tem outros planos. Ela e César convocam Olavo para ajudá-los em mais uma tramóia. O capanga tem a missão de fingir um atropelamento na porta do banco. O alvo é Gilda. E o objetivo é simples: impedir que Raquel entre na agência. No dia marcado, tudo acontece como planejado. Gilda é atingida por Olavo no exato momento em que se aproxima da entrada do banco. O susto é grande e Raquel, apavorada, cancela o compromisso para levar a amiga ao hospital. No pronto-socorro, os médicos garantem que não há fraturas, mas recomendam repouso absoluto por alguns dias. Fátima, que acompanha tudo de longe, vibra com a notícia. O plano está funcionando. E é nesse cenário que ela dá início à próxima fase da armação: dopar as duas. Com a ajuda de César, ela consegue ansiolíticos potentes e dissolve os comprimidos no suco que serve para Raquel e Gilda. Horas depois, as duas caem em sono profundo. Enquanto as vítimas dormem, Fátima vasculha todos os cômodos da casa em busca da mala. Revirando armários, empurrando móveis e até tentando arrombar gavetas, a jovem se mostra disposta a qualquer coisa para colocar as mãos no dinheiro. Ela não mede esforços, nem tem pudores. Seus olhos brilham como se já estivesse sentindo o cheiro da fortuna que a colocará entre os grandes nomes da elite carioca. Mas o que ela não esperava era que Ivan também estivesse desconfiado. Desde a conversa com Raquel, ele vinha sentindo um incômodo, uma sensação de que algo não estava certo. Ao tentar ligar para a namorada e não obter resposta, ele decide ir até o apartamento dela. Ao chegar, encontra a porta entreaberta e Gilda caída no sofá, totalmente desacordada. Em seguida, vê Raquel na cama, igualmente sem reação. Desesperado, Ivan começa a gritar por ajuda, mas então ouve um barulho vindo da sala. É Fátima, que se esconde atrás de uma poltrona ao perceber que seu plano foi interrompido. Ela tenta escapar sorrateiramente, mas Ivan a flagra. Ele não tem provas de que foi ela quem causou tudo aquilo, mas a surpresa em seu rosto e o nervosismo evidente dizem tudo. A partir desse instante, Ivan passa a observar cada movimento de Fátima com atenção redobrada. Com o plano frustrado, Fátima precisa recuar. Mas o sentimento de frustração logo se transforma em raiva.
Ela se convence de que Ivan está no caminho entre ela e sua fortuna e que, se quiser alcançar seus objetivos, terá que neutralizar o rapaz. A vilã começa a bolar novos planos, mais ardilosos, mais calculados e, claro, ainda mais perigosos. Enquanto isso, Gilda acorda atordoada e tenta entender o que aconteceu. Raquel também desperta, com dor de cabeça e a sensação de ter sido vítima de algo estranho. Ela não lembra ao certo o que tomou, mas sente que há algo errado. Ivan, muito preocupado, insiste que elas façam exames toxicológicos, o que deixa Fátima ainda mais apreensiva. A possibilidade de que descubram o uso de medicamentos pode colocar tudo a perder. Paralelamente, César começa a demonstrar certo desconforto com os métodos de Fátima. Ele teme que a vilã esteja indo longe demais e que isso acabe envolvendo seu nome em algo ainda mais grave. A tensão entre os dois aumenta e ele exige que ela seja mais cuidadosa. Fátima, por sua vez, o acusa de covardia e diz que não precisa de ninguém fraco ao seu lado. O clima entre os comparsas começa a rachar, dando início a uma nova fase de desconfiança mútua. Mesmo assim, Fátima não desiste. Sabendo que a mala ainda está com Raquel, ela começa a observar os horários da mãe, tenta descobrir senhas, procura pistas sobre onde exatamente a mala está escondida. Ela volta a sondar Ivan, usando de charme e chantagem emocional para tentar confundi-lo. A vilã não vai medir esforços para tentar retomar o controle da situação, mesmo que isso signifique trair novamente aqueles mais próximos. A trama se intensifica quando Ivan começa a investigar discretamente os passos de Fátima. Ele contrata um amigo detetive particular que passa a seguir a jovem e levantar informações sobre seus encontros, ligações e movimentações financeiras. Ao mesmo tempo, Raquel começa a ter flashes de memória confusos sobre a noite em que adormeceu repentinamente, o que a faz questionar se realmente foi apenas cansaço ou algo mais. Raquel também começa a desconfiar da filha, lembrando-se de como Fátima sempre foi ambiciosa e dissimulada. A cozinheira passa a manter a mala trancada com mais rigor e reforça a segurança de suas senhas bancárias. Ela, inclusive, decide mudar o dinheiro de lugar, sem contar nem a Ivan, tentando evitar qualquer nova tentativa de golpe. Com os nervos à flor da pele, Maria de Fátima se vê encurralada. Seu plano de dopar a mãe não só falhou, como despertou desconfianças em todos ao seu redor. A vilã agora precisa pensar rápido, agir com mais astúcia e, acima de tudo, disfarçar sua frustração para não levantar mais suspeitas. Mas o relógio corre, e Marco Aurélio pode aparecer a qualquer momento para recuperar a mala. Na sequência da história, Maria de Fátima se vê em uma encruzilhada. A tentativa de dopar Raquel e Gilda para roubar a mala de dinheiro fracassou por um detalhe: a presença inesperada de Ivan. O plano ousado que ela havia arquitetado com tanto zelo vira fumaça diante da presença atenta do namorado da mãe e isso a deixa completamente descontrolada. Mas a vilã é persistente e perigosa. Em vez de recuar, ela decide se reinventar. Precisa pensar em algo novo, mais sutil, algo que ninguém suspeite. Enquanto isso, Ivan, mesmo sem provas concretas, está convencido de que Fátima está por trás de tudo. A maneira como ela se comportou, a inquietação ao vê-lo ali, a forma como tentou disfarçar sua presença na casa. Tudo indicava que ela havia armado alguma coisa. Ele comenta suas suspeitas com Raquel, que fica chocada com a possibilidade de a própria filha ter tentado algo tão cruel. Embora esteja dividida entre o amor maternal e a razão, Raquel começa a observar Fátima com outros olhos. Com receio de que sua mãe possa mesmo agir para devolver a mala, Fátima elabora um novo plano. Ela tenta seduzir Ivan, usando seu charme para tentar colocá-lo contra Raquel. Finge fragilidade, chora, diz que sente que a mãe a odeia e que a culpa por tudo. Ivan, no entanto, não cai no jogo. Ele a escuta, mas mantém distância. Mais do que nunca sente que precisa proteger Raquel.
de tudo e de todos. Para piorar a situação da vilã, o detetive contratado por Ivan consegue provas de que Fátima comprou os ansiolíticos em uma farmácia do bairro. Um recibo, emitido em nome de César, é a peça-chave. Ivan guarda essa evidência e começa a pensar na melhor maneira de usá-la. Ele não quer causar um escândalo, mas está decidido a proteger Raquel. A mala, nesse momento, se torna secundária. O que importa é manter a mulher que ama longe das armadilhas da filha. Raquel vai protagonizar um verdadeiro embate com Odete Reutemann e não deixará barato a tentativa de humilhação por parte da empresária. Tudo começará durante a aguardada exposição de arte de Heleninha, que após um período difícil, retomará a pintura com apoio de amigos e familiares. Na noite do evento, a elite carioca marcará presença em peso, e Odete fará questão de circular pelo salão como a grande anfitriã, esbanjando superioridade. O que a ricaça não esperava era cruzar com Ivan, acompanhado de Raquel, a mulher que até então ela julgava não passar de uma empregadinha qualquer. Assim que avista o casal, Odete estreita o olhar e esboça um sorriso forçado. Ivan, tentando manter a harmonia, se aproxima com Raquel e cumprimenta a empresária com cortesia. Raquel, sempre educada, elogia as obras expostas. E parabéns pela exposição da sua filha. Os quadros são lindos, dirá a cozinheira, admirada com o talento de Heleninha. Odete, com o veneno na ponta da língua, não perderá tempo. Ah, você é crítica de arte? Soltará em tom debochado, atraindo a atenção de alguns convidados ao redor. Raquel não se intimidará. Com firmeza, responderá: não, sou cozinheira. Mas isso não me impede de admirar um trabalho bem feito. Odete então fará questão de reforçar sua arrogância, dizendo: imagina, meu bem, as pessoas podem ter opinião sobre tudo, mesmo sem o menor preparo. Isso é uma das belezas da democracia. E também uma das tragédias, claro. Ivan tentará amenizar o constrangimento, interrompendo: Dona Odete, a Raquel só estava sendo gentil. Mas Raquel não deixará barato e dará sua resposta à altura. Gentil não, Ivan. Eu estava dando minha opinião. Eu realmente gostei dos quadros. Assim como a senhora, que não é cozinheira, provavelmente não sabe nem fritar um ovo, mas deve ter opinião sobre tudo o que come. Ou estou enganada? O salão ficará em silêncio. Por um momento, todos ao redor prenderão a respiração. Odete Reutemann, acostumada a dominar todos os ambientes, ficará sem reação diante da firmeza de Raquel. A ricaça tentará disfarçar o desconforto, mas sua expressão de surpresa será visível. Com a tensão instaurada no ambiente, Raquel optará por se retirar do local. Mas antes de sair, deixará mais um recado. Toma o tempo que precisar, Ivan. Eu espero lá fora. Porque educação é uma coisa que vem de berço. E dinheiro nenhum compra. Passe bem, Dona Odete Reutemann. A frase ecoará como uma bofetada moral. Odete tentará retomar o controle, mas perceberá que, pela primeira vez, foi desafiada e derrotada por alguém que ela julgava inferior. Ivan, por sua vez, ficará dividido entre o desconforto pela situação e o orgulho por Raquel ter se defendido com tanta dignidade. Nos dias seguintes, o episódio repercutirá entre os membros da alta sociedade. Algumas pessoas criticarão a atitude de Raquel, mas outras passarão a admirar a postura da cozinheira. Heleninha, ainda abalada pela recaída emocional ao ver Ivan com outra mulher, se afastará novamente do circuito social, enquanto Odete começará a articular novos planos para afastar o casal. Apesar da tensão, Raquel não se deixará abalar. Forte, determinada e com a consciência tranquila, ela se concentrará em seus projetos profissionais e em seu relacionamento com Ivan, que começará a se fortalecer diante das adversidades. A ricaça não medirá esforços para reverter a situação e tentará convencer Ivan de que Raquel não é mulher para ele. Porém, o rapaz começará a mostrar que não se deixa mais manipular tão facilmente.
Enquanto isso, em paralelo à trama principal, outras histórias continuarão a se desenvolver. Maria de Fátima, cada vez mais distante da mãe, dará sinais de que está disposta a se envolver com César a qualquer custo. A jovem, obcecada por status e luxo, se mostrará cada vez mais perigosa em seus jogos de manipulação. Já Raquel, mesmo ferida pelas escolhas da filha, seguirá seu caminho com dignidade. O enfrentamento com Odete marcará uma virada importante na narrativa da personagem, que demonstrará a todos que não é apenas uma mulher simples, mas alguém com firmeza, inteligência e coragem para enfrentar quem for, até mesmo a poderosa Odete Roitman. E esse embate não será o último. O destino ainda reservará muitos reencontros e reviravoltas entre essas duas mulheres de mundos tão diferentes, mas que compartilham algo em comum: uma força interior que não se curva diante de nenhuma adversidade. Odete, que sempre acreditou que poderia controlar todos à sua volta com dinheiro, perceberá que está lidando com alguém que não se intimida diante da arrogância. Raquel provará, capítulo após capítulo, que dignidade, integridade e caráter não têm preço. O embate entre Raquel e Odete continuará gerando ondas de impacto em diferentes núcleos da novela. Após a exposição, comentários maldosos circularão entre os frequentadores da alta sociedade, muitos deles alimentados pela própria Odete, que começará a espalhar que Raquel é uma arrivista, interessada apenas no dinheiro de Ivan. Mesmo com as insinuações da ricaça, Ivan se mostrará cada vez mais firme em seu apoio a Raquel. Em cenas futuras, ele defenderá a namorada diante de conhecidos influentes, deixando claro que está ao lado dela não apenas por amor, mas também por admiração. Raquel, por sua vez, seguirá focada em seu projeto com Poliana, a abertura de um restaurante próprio. A cozinha alugada para os testes de cardápio será cenário de momentos emocionantes. Raquel, apesar das dificuldades, se mostrará determinada a oferecer uma experiência culinária de excelência. Poliana a incentivará a não desistir, mesmo diante das críticas e obstáculos que surgirão. Entre os dois fogões, as conversas revelarão o passado, os sonhos e os traumas que Raquel tenta superar, principalmente os relacionados à filha, Maria de Fátima. Odete, sentindo-se afrontada, decidirá intensificar sua perseguição. Ela convocará Olavo para uma reunião privada e pedirá um relatório completo sobre a vida de Raquel. Quero saber tudo: quem ela é, de onde veio, se tem algum podre escondido. Ninguém desafia Odete Roitman impunemente, exigirá a empresária. Olavo, mesmo desconfortável, aceitará a missão, temendo contrariar a poderosa. Enquanto isso, na TCA, Ivan começará a perceber que sua posição na empresa não é tão estável quanto imaginava. Odete, agindo nos bastidores, articulará com outros acionistas uma maneira de enfraquecê-lo. O objetivo é claro: desestabilizá-lo emocionalmente para que ele se afaste de Raquel por conta própria. Só que o plano pode não sair como o esperado. Heleninha, isolada após a recaída emocional, será procurada por Ivan. Os dois terão uma conversa sincera, em que ela confessará que ainda está magoada, mas que deseja seguir em frente. Mesmo abalada, ela reconhecerá que Raquel não tem culpa de nada. Essa atitude surpreenderá Ivan, que agradecerá pela maturidade da amiga. Ao saber disso, Odete se irritará com a filha e tentará, sem sucesso, convencê-la a se afastar. Raquel finalmente abre a mala de Rubinho e se surpreende com fortuna milionária. A mala cheia de dólares de Marco Aurélio, que foi entregue por engano a Raquel, vai agitar e transformar completamente a vida da protagonista nos próximos capítulos de Vale Tudo. A sequência promete momentos de tensão, surpresa e muita emoção, mudando o rumo da história de forma inesperada. Tudo começa quando Raquel, ainda abalada pela morte de Rubinho e pela série de desilusões que sofreu, se vê diante da bagagem misteriosa. Desde que recebeu a mala, ela sente um peso no coração.
Apesar da insistência de Ivan, ela resiste em abrir o conteúdo. Para ela, aquela bagagem pertencia, por direito, à filha Maria de Fátima, a quem Rubinho havia prometido um presente. Não é meu direito abrir. Se é alguma lembrança, algum objeto pessoal, deve ser ela quem decide o que fazer. Desabafará Raquel para Ivan, num misto de respeito e mágoa. Maria de Fátima, por sua vez, desdenhará da mala, considerando-a sem importância. Em sua ambição cega, a jovem acredita que qualquer coisa que Rubinho pudesse deixar não se compararia ao que ela pretende conquistar para si mesma. Ivan, porém, sentindo que havia algo errado, continuará insistindo para que a mala seja aberta. E se tiver documentos importantes, alguma coisa que precise ser resolvida? Logará ele, preocupado. Raquel, firme, continuará a negar. Não. Eu não vou profanar essa memória. Cabe a Fátima decidir. Sem conseguir convencer a amada, Ivan respeita sua decisão. Mas o destino dá um jeito de intervir. Durante uma arrumação na casa de Raquel, a mala acaba caindo no chão. O impacto faz com que o fecho se solte, revelando o seu conteúdo. Raquel e Ivan trocam olhares surpresos e, relutantes, resolvem verificar o que há dentro. Ao abrir, eles se deparam, inicialmente, com diversas caixas de chocolate cuidadosamente empilhadas. Raquel, franzindo a testa, comenta: "Gente, mas quanto chocolate é esse?" Rubinho nem gostava de chocolate, estranhando ainda mais a situação. Ivan tenta rememorar algo que viu antes. "Eu lembro de ter visto ele arrumando essa mala. Estava cheia de partituras, sacos de café, não tinha nada disso aí." A surpresa maior acontece quando eles resolvem examinar uma das caixas. Ao levantar a tampa, uma pequena pilha de notas verdes se revela diante dos olhos atônitos do casal. "Ivan, isso é..." sussurra Raquel, incapaz de acreditar no que vê. O rapaz, tão chocado quanto ela, rapidamente puxa outra caixa e confirma, também cheia de dinheiro. "Meu Deus, Raquel, isso aqui é dinheiro de verdade. Dólares! Deve ter quase $1 milhão aqui, ou mais!" dirá Ivan, quase sem fôlego. Raquel, pálida, sentará no sofá, tentando processar a descoberta. Era inimaginável para ela que aquela mala, aparentemente inocente, pudesse conter tamanha fortuna. Mas como? Por quê? O Rubinho não tinha tanto dinheiro assim, balbuciará ela, confusa. Ivan, ainda mais desconfiado, começa a ligar os pontos. Será que essa mala não era dele? E se houve uma troca? E se por algum erro, a mala de outra pessoa foi parar com você? A teoria do rapaz fará sentido para Raquel, que começará a recordar detalhes que até então haviam passado despercebidos. "Agora que você falou, eu lembro de um homem estranho no aeroporto. Ele parecia nervoso, e o Rubinho estava meio apressado naquele dia também. Será que não houve alguma confusão?" pensará em voz alta. Enquanto isso, o impacto emocional da descoberta se instala. Raquel, mulher de princípios firmes, logo se vê diante de um grande dilema moral. O que fazer com tanto dinheiro? Denunciar? Devolver? Usar para mudar de vida? Ivan, mais prático, tentará argumentar que aquilo pode ser um sinal do destino. "Você sempre lutou tanto, Raquel. Sempre sofreu, batalhou com dignidade. Talvez seja uma recompensa. Você merece ter uma vida melhor." Ele dirá a ele, tentando convencê-la. Mas Raquel não se deixa corromper facilmente. "Eu preciso saber de onde veio esse dinheiro. Não posso simplesmente aceitar algo que não é meu. Isso pode ser fruto de algo sujo, ilegal. Eu não quero me envolver em nada errado", refletirá. A preocupação dela aumenta à medida que avaliam a quantidade de dinheiro. "Isso aqui não é só muito dinheiro. Isso é dinheiro demais. Dinheiro de gente poderosa, de gente perigosa." Logará Ivan, já começando a temer as possíveis consequências. Paralelamente, nos bastidores da trama, a origem do dinheiro começa a ser revelada para o público. A mala, na verdade, pertencia a Marco Aurélio,
que armou um esquema de lavagem de dinheiro internacional. A fortuna seria enviada para o exterior em caixas de chocolate, despistando a fiscalização. Um erro no aeroporto causado por Rubinho em um momento de distração fez com que as malas fossem trocadas. Marco Aurélio, ao perceber que seu plano deu errado, entrou em desespero. O executivo não medirá esforços para recuperar sua fortuna perdida. A tensão aumenta quando ele coloca detetives e capangas para rastrear a mala desaparecida, sem imaginar que ela está nas mãos de Raquel. Enquanto isso, Ivan tenta calcular o valor total. Com paciência, ele e Raquel passam horas contando o dinheiro escondido nas caixas de chocolate. A cada maço de dólares descoberto, a tensão cresce. Tem pelo menos 1,5 milhão aqui, Raquel. Talvez até mais, anunciará Ivan, boquiaberto. Raquel, porém, se mostrará cada vez mais assustada. Ivan, a gente precisa pensar muito bem no que vai fazer. Não podemos cometer nenhum erro. Isso aqui é sério demais, alertará. O clima de mistério se intensifica quando, ao revirar uma das caixas, Raquel encontra também um pequeno envelope. Dentro dele, há uma lista com nomes, datas e valores. Uma espécie de contabilidade secreta. Isso só aumenta o receio dela de que esteja lidando com algo muito maior do que poderia imaginar. Esses nomes, esses valores... Ivan, isso é uma lista de propinas, subornos, dirá Raquel apavorada. Se isso vazar, pode destruir muita gente poderosa. E se eles descobrirem que está com a gente, eles podem vir atrás, complementará Ivan, sentindo o perigo aumentar. Sem saber que está sob risco, Raquel decide esconder a mala em um local seguro. Ela pede ajuda a Ivan para encontrar um esconderijo improvável onde ninguém pensaria em procurar. Enquanto isso, Marco Aurélio intensifica a busca. Ele contrata investigadores particulares e suborna funcionários do aeroporto para tentar rastrear o paradeiro da bagagem perdida. A cada pista falsa, a tensão do executivo aumenta e seus métodos se tornam cada vez mais perigosos. Em paralelo, Maria de Fátima continua alheia a tudo. Ela rejeita qualquer menção à mala e prefere se concentrar em seus próprios planos de ascensão social, acreditando que sua felicidade depende de se casar com um homem rico e poderoso. O destino, porém, prepara grandes surpresas para todos os envolvidos. À medida que a tensão cresce, a mala milionária se torna o epicentro de uma série de eventos que colocará à prova o caráter de cada personagem. Raquel, firme em seus princípios, se verá diante da decisão mais difícil de sua vida. Sem saber a quem recorrer, ela cogita buscar aconselhamento jurídico. Eu vou procurar um advogado, alguém de confiança. Preciso saber quais são meus direitos e meus deveres, refletirá em voz alta para Ivan. Mas o tempo corre contra eles. Quando menos esperam, sinais começam a aparecer de que estão sendo observados. Um carro estranho estacionado em frente à casa. Telefonemas silenciosos. Movimentações suspeitas. Ivan, cada vez mais nervoso, sugere que eles sumam com a mala. Vamos esconder em outro lugar, em outra cidade se for preciso, dirá ele, mas Raquel ainda hesitará. Se a gente fizer isso, vai parecer que estamos escondendo um crime. O suspense aumenta quando, certo dia, Ivan encontra a porta da casa de Raquel arrombada. Nada foi levado, mas a sensação de invasão é clara. Alguém esteve lá, procurando a mala. Em pânico, Raquel decide que precisa agir rápido. A cada passo, ela sente que está entrando em um jogo perigoso, onde uma decisão errada pode custar sua liberdade.